Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, se Deus nos permitir, iremos até o versículo 16. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Oremos, queridos. Santo Deus, estamos diante de Tua santa palavra, carentes da condução de Teu Santo Espírito, não só para compreendê-la, mas para crer naquilo que leremos. Conduza-nos, Senhor, aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, onde encontramos redenção. É no nome dele que oramos. Amém. Como você reage quando não recebe aquilo que esperava? Talvez no casamento, na intimidade sexual, na relação com a família, em casa. Quando você não tem a recompensa que esperava merecer. No trabalho, poxa vida, eu queria que isso acontecesse. Eu queria muito. Eu acho que merecia. Quando isso acontece na igreja? Quando você não tem o que acha que deveria ter, como você reage? Em média, sim, você reage de forma mais positiva ou mais negativa? Se a sua resposta for positiva, pode levantar e ir embora, porque o sermão não é para você. Se a resposta for negativa, o sermão é para você. É para mim, é para nós. Já parou para pensar sobre o que essa reação negativa, quando aquilo que queríamos e esperávamos não acontece? O que essa reação negativa revela sobre o nosso coração? O que há de errado dentro de você, a ponto de fazer coisas das quais você se envergonha mais tarde? E aí coloca a mão na consciência e diz: como fui capaz de fazer isso? Por que você fez isso? Quais são os problemas de não tratarmos essas coisas? De simplesmente ignorarmos e considerarmos assim: foi apenas um deslize, foi apenas uma falha, eu não sou determinado por causa disso, ou classificado por causa de apenas um erro. Foi apenas um erro. Será que foi apenas um erro? Será? Será que não há um problema maior dentro do seu coração? E se eu não tratar isso? E se eu simplesmente deixar a raiz do pecado do jeitinho que ela está? E a pergunta principal: como Deus lida conosco quando nós não tratamos? Quando simplesmente ignoramos e deixamos as coisas do jeito que estão? Bom, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Eles estavam dentro do jardim e por isso perderam o direito de continuar vivendo ali. Na verdade, o exílio para fora do jardim foi uma bênção para eles. Vimos isso domingo passado. Deus faz isso para impedir que o homem e a mulher comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente na condição de pecado, de desobediência. Então, é algo bom, mas é ruim. Mas antes de lançar o homem para fora do jardim, Deus faz duas coisas muito importantes. Primeiro, Deus promete para o homem que haverá um descendente da mulher que irá derrotar a serpente. E em segundo lugar, Deus providencia vestimentas para cobrir a nudez dos dois. Antes eles fizeram aventais de folhas de figueira inúteis. Mas agora, Deus usa peles de animais. Algum bicho morreu para cobrir a nudez
o pecado daqueles dois. O que aconteceu fora do jardim? Como foi a vida a partir disso? Bom, nos versículos 1 a 16 do capítulo 4, nós vemos duas histórias. A primeira história é entre Caim e Abel, estes dois primeiros filhos de Adão e Eva, versículos 1 a 8. A segunda história é entre Caim e o Senhor, versículos 9 a 16. Então, o sermão tem 2 pontos. A história de Caim e Abel e a história de Caim e o Senhor. Olhemos a história de Caim e Abel. Do versículo 1 até o versículo 8, encontramos esse relato. Uma história que pode ser resumida em 4 atos. O primeiro ato diz respeito aos 2 filhos. Observe novamente os versículos 1 e 2. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Bom, fora do jardim, Adão teve relações com Eva, sua mulher. A palavra aqui traduzida por ter relações é a palavra conhecer. Algumas versões traduzem assim: Adão conheceu Eva, sua mulher, ou coabitou com ela. Curioso, na perspectiva bíblica, as relações entre um casal casado são chamadas de conhecimento. São um ato de conhecimento. Não é exploração do corpo um do outro. Não é barganha para que eu tenha os meus desejos satisfeitos, então eu uso o sexo como moeda de troca. Não, isso tem outro nome. Isso se chama prostituição. A intimidade sexual dentro do casamento é chamada de conhecimento. Não é apenas para dar desfrute ou prazer um para o outro. Não é apenas para gerar filhos. Essa relação tem o objetivo de fazer com que os dois se conheçam. Em vez de ser um fim em si mesmo, o conhecimento na intimidade dentro de um casamento é um meio para um fim. E qual é esse fim? O conhecimento profundo, íntimo, um do outro. É a amizade mais sincera, mais profunda que deveríamos experimentar na vida. Adão conheceu Eva, sua mulher. E o que aconteceu com Eva? O versículo 1 diz para nós que ela engravidou. Ela engravidou e deu à luz a um filho homem. Qual é o nome desse filho? Caim. Caim significa obter, possuir. Por que esse nome? A própria Eva nos diz. O texto introduz a fala da mulher. Adquirir. Essa palavrinha, ela soa muito com a própria palavra Caim, o nome de Caim. Adquirir um varão. Opa, varão a gente já viu na narrativa de Gênesis, né? Adquirir um ish. Um varão, um homem. Com o auxílio do Senhor. O Senhor me deu um filho homem. Isso é cumprimento direto de Gênesis 3,16. Lembra que nós vimos? Deus não desistiu da humanidade. Mesmo com dor, a mulher deu à luz um filho. Um filho. Ela é mãe dos viventes. Queridos, por mais que falhemos com o Senhor, Ele ainda continua sendo gracioso. Eva não merecia ser mãe. Mas Deus lhe deu um filho. Deus continua fiel àquilo que Ele promete. Não por nossa causa, mas por amor de seu próprio nome. Porque Ele é fiel. Fiel àquilo que Ele diz. Será que este é aquele descendente que Deus prometeu? Aquele que irá esmagar a cabeça da serpente? Será que a salvação enfim chegou alguns anos depois de termos sido expulsos do Éden? Bem provavelmente era o que Eva pensava. Por isso ela deu esse nome para o filho. Adquirir. É este. Mas o versículo 2 nos traz uma surpresa. Mais uma gravidez.
Certamente eles não tinham televisão em casa, né? A pergunta é para quê? Para quê mais um filho? Se o Salvador já tinha nascido, ele é Caim. Então, esse segundo filho é chamado de Abel. Sabe o que significa Abel? Abel soa com a palavra hebraica Hevel, ou Hebel, que foi traduzida no livro de Eclesiastes como vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é Hebel, tudo é Abel, tudo é ilusão, tudo é inútil. Imagine chamar o seu filho de inútil. É porque você tinha muita expectativa no primeiro, né? O segundo, nem precisava. Eu adquiri o varão. Repare que não há nenhuma explicação sobre o nome de Abel. Por quê? Bom, possivelmente porque Eva não esperava nada desse filho. O Salvador seria Caim. Essa mulher não poderia estar mais errada. Queridos, como pais erram ao imaginar o que os seus filhos serão. Não é verdade? Nós olhamos para os filhos e imaginamos tantas coisas. Mas quem somos nós para dizer o que eles serão no futuro? Muitas vezes, expectativas erradas em uns filhos podem acabar machucando, ferindo os outros. Não, o mais importante na casa é fulano. O outro só me dá dor de cabeça. Você devia ser como seu irmão. Você devia ser como a sua irmã. Isso machuca, não machuca? Isso fere. Imagine ter essa lembrança todos os dias, ao lembrar do seu próprio nome. Inútil. Hebel. Cuidado com isso, queridos. Às vezes, de quem menos se espera, é de quem mais se recebe. E de quem mais se espera, é de quem menos se recebe. A Bíblia está cheia de histórias assim. E essa não é diferente. Bom, os dois filhos crescem. O versículo 2 diz que Abel se torna pastor de ovelhas. Futuramente, na história de Israel, outros personagens importantes também serão pastores de ovelhas. José será pastor de ovelhas. Jacó, antes dele. Moisés, o rei Davi. Até o próprio Jesus, né? Tem o seu rebanho. Caim se tornou agricultor, cultivador do solo, como seu pai. Adão cultivaria o solo, lembra? Caim segue o exemplo do pai. Esse é o primeiro ato da história entre Caim e Abel, o nascimento dos dois irmãos. A história deles se desenvolve, agora chegamos às duas ofertas. O segundo ato, versículos 3 até 5. Olha o que o texto diz para nós. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Bom, algo acontece ao fim de certo tempo, diz o versículo 3. Essa expressão é incerta, não dá para saber se é depois de alguns dias, alguns meses, anos, ou se simplesmente é o sétimo dia da semana, no sábado, o dia em que Deus vinha se encontrar com o homem no jardim. Mas a gente sabe que quando chega esse tempo, os dois trazem uma oferta ao Senhor. Curioso, essa palavra oferta é usada em Gênesis e em outros livros do Antigo Testamento como um tributo, um presente, uma dádiva, um sacrifício feito para garantir ou manter a boa vontade do outro. Era muito utilizado na relação de um vassalo com o seu suzerano. Ele trazia presentes para o suzerano, para o senhor dele, para manter a boa vontade desse senhor. Oferta.
Como assim oferta? A gente não leu nada sobre oferta até agora. De onde surgiu esse hábito? Bom, o texto não diz. Mas possivelmente eles aprenderam com quem? Com papai. Papai. O pai que viu o primeiro sacrifício dentro do jardim feito pelo próprio Senhor. Possivelmente era algo que o próprio Deus havia estipulado. Mas há uma diferença entre a oferta de um e do outro. O que cada um traz? Bom, cada um traz aquilo que era fruto do seu trabalho. Mas tem uma enorme diferença. Perceba, o versículo 3 continua e apresenta para nós a oferta de Caim. Caim traz apenas algo do fruto da terra, talvez algum tipo de grão, alguma fruta, o texto não é claro. Pergunta, há alguma coisa errada nesse tipo de oferta? O fruto da terra? Bom, não há nada de errado, porque quando Deus revelar a lei para Israel, Ele vai ordenar ofertas desse tipo. Ofertas de cereais, do fruto do campo. Por exemplo, Levítico 2,14 diz isso. Cada um deveria ofertar aquilo que tem, aquilo com que trabalha. Então, o problema não está na oferta. Daqui a pouco nós veremos qual é o problema. O versículo 4 nos apresenta Abel, a oferta de Abel. O texto diz que, por sua vez, Abel trouxe das primícias de seu rebanho. Sabe o que é a primícia de um rebanho? É o primogênito. É o primeiro que nasceu. E o texto continua e diz que trouxe da gordura deste primogênito. Quem aqui gosta de um bom churrasco? Uma bela picanha. Não dá para tirar a gordura da picanha, né? Tem que ter a gordurinha. Mas faz mal. Mas é tão gostoso. A gordura é a melhor parte do animal. É algo que também Deus irá exigir na lei. Ao apresentar para Deus o primogênito do seu rebanho, e a melhor parte da carne desse primogênito, o povo de Israel estaria demonstrando de que, Senhor, nós só temos isso por sua causa. O Senhor merece a primeira e a melhor parte. Percebeu o contraste? Abel trouxe o melhor. Caim trouxe alguma coisa. A ênfase no texto é muito clara. Não parece haver alguma diferença entre as duas ofertas? Certamente há. Mas o problema é mais profundo, não está apenas na oferta. O versículo 4 continua e diz que o Senhor também pensa que tem um problema. Porque a reação de Deus às duas ofertas é diferente. Primeiro com Abel. O texto diz que o Senhor se agradou. O Senhor aceitou. Essa palavra significa olhar com favor, ser favorável. O Senhor se torna propício, solícito. Primeiro a Abel. E também da sua oferta. Percebeu? Quem vem primeiro? A oferta ou o ofertante? O ofertante. Deus olha primeiro para o ofertante. E aceita o ofertante e então aceita a oferta. Mas o versículo 5 diz o que acontece com Caim. O Senhor não se agradou. Primeiro, de Caim. E depois, da sua oferta. Deus olha primeiro para o ofertante, para o adorador. Depois olha para a oferta. Depois olha para a adoração. Logo no início da Bíblia, Deus está deixando muito claro que se importa mais com quem você é do que com aquilo que você faz. É mais importante ser do que fazer. É mais importante quem você é do que os sacrifícios que você oferece. O que está acontecendo aqui? Um faz qualquer coisa, o outro faz bonitinho do jeito que devia ser. Bom, o que está acontecendo aqui é exatamente o cumprimento, o início do cumprimento daquilo que lemos em Gênesis 3,15. Lembra que havia um conflito que Deus prometeu? Ele começou. O conflito de descendências. O conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Abel está seguindo os passos de fé de seus pais. Peraí, Adão e Eva erraram muito, erraram.
Mas eles creram na promessa de Deus e agiram em consequência disso. Caim não está seguindo esses passos. Caim está seguindo os passos de um outro ser. A desobediência da serpente. Caim está tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. Sabe assim, que canseira. Mais um culto. Mais um sacrifício. Vamos logo passar por essa parte chata para depois vir a parte boa da minha semana? Enfado. Isso não é tão importante. É isso que Hebreus capítulo 11, versículo 4 nos confirma. O autor de Hebreus diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Hebreus deixa muito claro que Abel era crente. Abel acreditava nas promessas de Deus e por isso ele foi aceito. Porque os seus sacrifícios eram resultado de sua fé. E por isso a Bíblia o chama de justo. Mas Caim não. Caim era apenas um religioso. Caim pode ser compreendido como o pai dos idólatras. Alguém que tem um hábito religioso. Alguém que faz, sim, um sacrifício, mas trata Deus do seu jeito. Cria um Deus à sua própria imagem. Um Deus que vai ser aceito, ou melhor, que vai aceitar aquilo que eu determino que ele deve aceitar. Cria um ídolo. E por isso ele foi rejeitado. A pergunta mais importante nesse momento é: com quem você mais se assemelha? Mais com Caim ou com Abel? Tenha muito cuidado, porque você pode fazer as mesmas coisas religiosas que os outros fazem. Mas eu estou dando oferta, eu estou orando, eu estou vindo à igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando obedecer em todas as coisas que eu ouço, igualzinho meu irmão. Você pode estar fazendo as mesmas coisas e não ser aceito por Deus. A pergunta é: por que eu não sou aceito e ele é aceito? Se eu estou fazendo a mesma coisa, a resposta não está no que você está fazendo, mas porque o seu coração está errado. Tem alguma coisa errada dentro de você. Você está fazendo isso apenas por religiosidade. Você se tornou um idólatra. Como eu posso saber quem eu sou? Bom, é fácil. Simplesmente responda: por que você cultua a Deus? Por que você adora a Deus? Por que você oferta a Deus? Você oferta a Deus por gratidão? Você cultua por amor ao Deus que te salvou, ao Deus que merece o melhor da sua vida? É por isso que você faz essas coisas? Ou você faz tudo isso por mera obrigação? Simplesmente por interesse? Como uma espécie de moeda de troca. Olha, estou fazendo as coisas, o Senhor tem que me abençoar, hein? Ou talvez você faça essas coisas por medo. Medo de ir para o inferno. Medo de morrer e perder a sua salvação. Então eu preciso me esforçar. Isso diz muito sobre qual descendência você faz parte. Qual é a sua motivação? Por que você faz as coisas que faz? Não importa o que ofertemos a Deus, a nossa vida sempre será a primeira oferta. A nossa vida. Davi reconheceu isso no Salmo 51. Ele tinha pecado terrivelmente. Ele cometeu adultério, mandou matar o marido daquela mulher. Ele encobriu isso, ele mentiu. Mas durante quase um ano, ele continuou fazendo sacrifícios. Ele era o rei. Ele tinha que manter as aparências. E quando Deus envia o profeta Natã para confrontar o seu pecado, Davi reconhece e simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Ele é justo em me disciplinar e me punir. E então ele compõe um dos salmos mais belos de toda a Bíblia, na verdade 2 naquele momento. Salmo 51 e o Salmo 32. E no Salmo 51, versículo 17, Davi reconhece que, abre aspas,
sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Não é ficar fazendo ritos religiosos com o coração longe de Deus. Eu fiz isso por muito tempo, diz Davi. Mas não é isso que ele quer. Ele quer um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que Davi reconhece. Bom, como Caim reage à rejeição do Senhor? O versículo 5 nos diz que não há nenhuma reflexão por parte de Caim. Não há nenhum aspecto de arrependimento. Não há nenhuma variação ou identificação de mudança. O texto simplesmente diz que ele fica muito irritado. Literalmente ficou vermelho de raiva. O seu nariz começou a ferver. Ele ficou furioso. Mas não só isso. Ele ficou furioso, mas também fechou a cara. Ficou emburrado. Não gostei. Bicão. A palavra traz a ideia de cair, de ser prostrado, de ter o rosto derrubado. Ele ficou profundamente triste, profundamente abatido, deprimido. E aqui está um bom indicador para sabermos se a nossa vida, se a nossa adoração, se a nossa oferta é genuína, é sincera, ou se apenas somos religiosos idólatras. Como nós reagimos quando aquilo que nós queremos não acontece? Eu fiz tudo certinho. Eu orei, eu jejuei, eu obedeci. E o que eu pedi para Deus não aconteceu. O que eu esperava daquele irmãozinho não veio. A igreja não reconhece o meu talento. A minha família não me reconhece todo o esforço que estou fazendo. E aí, qual é a sua reação? Se a sua reação é de raiva ou de tristeza, porque você não teve aquilo que queria, é sinal de que algo está errado dentro de você. Como estava dentro de Caim. Jesus disse isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Você lembra desse texto? Jesus disse, porque de dentro, do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos. Os meninos do projeto do futebol decoraram esse versículo semanas atrás. De dentro é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males, diz Jesus, vêm de dentro e contaminam a pessoa. Porque em outro lugar, em Lucas 6, Jesus disse, a boca fala, o que está cheio, o coração. Eu falei isso, mas eu não queria falar. Queria. Estava lá dentro, você só não sabia. Porque falou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que Provérbios 4, 23 faz o alerta. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem você é, vem de dentro do coração. Se tem uma coisa com a qual você deveria se preocupar, é com o seu coração, aquilo que você é por dentro. Porque a nossa vida é uma expressão daquilo que está lá dentro. As nossas reações, especialmente aquilo que nos desagrada, são expressões do nosso coração. Então, se o que sai é feio, se o que tem saído do seu coração é raiva, é tristeza, é gritaria, é violência, é maledicência, é maldade, é vingança, você precisa tratar o coração. Porque se você não tratar o seu coração, o problema continuará lá. Mesmo que você continue com atos religiosos, o problema vai te acompanhar todos os dias de sua vida. Porque o problema está dentro, não fora. Terceiro ato dessa história entre Caim e Abel. São as duas opções que Deus dá para Caim. Olha os versículos 6 e 7. Então, o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. No versículo 6 nós vemos que o Senhor se dirige a Caim
Como se dirigiu aos seus pais lá no jardim, mesmo que eles não merecessem. Como Deus se dirige a Caim? Do mesmo jeito que se dirigiu aos pais. Com perguntas. Por que essa irritação? Por que essa cara fechada? Ah, Deus, o Senhor não sabe? É claro que Ele sabe. Ele sabe de tudo. Então, para que perguntar isso, Senhor? Porque Ele quer levar o pecador a refletir sobre os seus sentimentos. Refletir sobre as suas reações. Quer que Caim olhe para dentro do seu coração e veja o que está errado lá dentro. Provérbios capítulo 20, versículo 5 nos diz: os propósitos do coração humano são como águas profundas. Mas quem é inteligente, quem é sábio, sabe como trazê-los à tona. O sábio sabe sacudir as águas para ver a sujeira que estava lá embaixo. Deus está provocando Caim para que ele faça isso. Esse é o papel de todo conselheiro, de todo discipulador. Ser como o Senhor em sua abordagem. Não só olhar para os frutos podres, para os pecados que estão ali na superfície. Você falou um palavrão, você brigou com outro, você me tratou dessa maneira, isso é errado. Mas a gente não vai tratar só isso. A gente quer descobrir o que está lá dentro, o que foi que trouxe à tona esses pecados. O papel de um conselheiro é ajudar os outros a sondarem as profundezas do seu coração, as raízes do pecado. Tentar encontrar a idolatria que está lá dentro. E vai fazer isso através de perguntas. A começar pelo próprio coração. Você quer ajudar outras pessoas? Comece você respondendo: por que eu reagi dessa maneira? O que eu queria de fato? Qual é o motivo do meu pecado? O que será que está me levando a fazer essas coisas vergonhosas? Se você está incomodado com o seu pecado, deveria fazer esse tipo de pergunta. Bom, depois de fazer perguntas, o Senhor faz uma explicação para Caim. No versículo 7. Caim, se você fizer o que é certo, se você proceder bem, essa expressão certo ou proceder bem é a tradução de uma palavra hebraica que é a palavra iatov. Lembra do tov? Iatov é fazer o que é bom, fazer o que é agradável. Isso aqui sugere que Caim sabia o que devia fazer. Bem possivelmente Deus havia já orientado ele sobre o que ele deveria fazer. E Deus disse: se você fizer o que é certo, você será aceito. Você vai ser recebido, vai ser perdoado. E a consequência, você vai ser levantado, seu semblante voltará ao normal. Mas aí vem um alerta. Se você não fizer isso, se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera. Pecado, essa é a primeira ocorrência dessa palavra em toda a Bíblia. É a palavra atat, que significa literalmente errar o alvo. Significa ofender, desobedecer a Deus. Caim, se você não fizer o que é certo, o pecado está pronto, à sua espera. A imagem que Deus pinta é de um animal esticado no chão, com os seus músculos enrijecidos, pronto para dar um bote quando Caim baixar a guarda. Uma imagem muito sugestiva para uma serpente, não? A serpente está aí só esperando você deixar uma brecha. E por fim o Senhor finaliza com uma direção. O desejo do pecado será contra você. Ele vai querer te devorar, te dominar, te controlar, mas é você quem deve dominá-lo. Subjugue o pecado, Caim. Governe sobre ele, impeça-o de controlar a sua vida. Queridos, aqui está a descrição da luta que todos nós temos todos os dias de nossas vidas. Desde o dia em que saímos do Éden. Nós sabemos o que é certo. Nós somos chamados a escolher aquilo que é bom, mortificando o pecado dentro de nós, o pecado que é o nosso maior inimigo. Não é Satanás, não é a sua família, não é o seu chefe, não é o seu irmão na igreja, o seu maior inimigo é você mesmo, é o pecado que está dentro de você. Você sabe o que é certo e deve matar esse pecado que está dentro de você, caso contrário, você será dominado pelo pecado e isso só vai causar mais estragos ainda. Pergunta, isso é fácil? Vencer o pecado é fácil? É impossível. É impossível aos olhos humanos.
Na perspectiva humana, o pecado sempre terá vantagem. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Se ouvirmos a Deus, se confiarmos em Deus, se dependermos de Deus, venceremos o pecado. É possível. Chegamos à escolha de Caim no versículo 8. É o quarto ato dessa história. Olha o que diz o versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Infelizmente, Caim preferiu ignorar a voz do Senhor e dar vazão aos seus próprios desejos. O pecado deu bote e ele foi vencido. Ele chama Abel. O texto enfatiza o seu irmão. Você vai perceber que isso é repetido várias vezes no texto. O seu irmão. Ei, vamos ao campo. Foi premeditado, queridos. Foi pensado. Foi planejado. Eu vou tirar Abel de perto dos meus pais. Estaremos só eu e ele. E o texto diz que lá no campo ele se levanta contra Abel, o seu irmão, e o mata. A sangue frio, com crueldade. Aqui está o primeiro assassinato da história. Na verdade, o primeiro fratricídio. Assassinato de irmão. Onde tudo começou? No coração. Repare a progressão. Caim tratou as coisas de Deus de qualquer jeito. Com religiosidade, com idolatria. Então ele ignorou a palavra de Deus, o alerta que Deus lhe deu. Acabou dando vazão à sua raiva, aos seus sentimentos. E por fim, matou seu próprio irmão. Lembra de Mateus capítulo 5? Versículos 21 e 22? Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, e insultá-lo, e chamá-lo de tolo, também estará sujeito a julgamento, ao inferno de fogo. Tenha muito cuidado com a raiva. A raiva é o primeiro passo do assassinato. Todo assassinato começa com a raiva. Não cometa os mesmos erros de Caim. Valorize o culto. Valorize a oferta ao Senhor. Faça isso de coração. Adore ao Senhor genuinamente. Ouça a voz do Senhor e não a voz do seu pecado. Domine os seus sentimentos. Domine os desejos pecaminosos. Ouça 1 João capítulo 3, versículo 12, que diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E João diz: e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim não amava a Deus. E Caim teve raiva de quem o amava. E isso continua até hoje. Que culpa Abel tem? Abel simplesmente amava o Senhor e foi morto por causa disso. Queridos, se você ama o Senhor, prepare-se para ser odiado. Prepare-se para ser perseguido irracionalmente, sem motivos. Tem gente nesse mundo morrendo só porque ama o Senhor Jesus. Começou desde o princípio da história. Há uma luta entre as descendências. Essa é a história entre Caim e Abel. Chegamos à segunda história. A história entre Caim e o Senhor. O que acontece depois de tudo que nós vimos? Dos versículos 9 até 16, nós vemos 4 cenas. A primeira cena é o confronto. Está no versículo 9. O Senhor vai de encontro com Caim, depois do que ele fez. Olha o que diz o versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão?
Parece que nós já vimos essa história antes, né? Lá no capítulo 3, alguém desobedece o Senhor e o Senhor vai de encontro ao pecador. O Senhor o aborda com mais uma pergunta. Onde está? Com Adão foi onde está você. Agora a pergunta é, onde está Abel, o seu irmão? É a quarta vez que o texto enfatiza que Abel é irmão de Caim. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Será que ele estava cuidando do outro lado do mundo e não viu? Algo aconteceu nas suas costas? Não, de jeito nenhum. Deus sabia o que aconteceu. Deus sabia onde Abel estava. Ele está morto. Está lá no campo, até nós sabemos. É claro que Deus sabia. Mas Deus está dando oportunidades de arrependimento, de confissão. Realmente, como diz o Salmo 103, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como nós respondemos a isso? Bom, nós estendemos a mesma compaixão aos pecadores. Se Deus nos trata dessa maneira, por que nós vamos ser aqueles que jogam raios sobre a cabeça dos outros? Nós somos alvo da graça. Por que não ser paciente com outros quando eles pecam? Mas também devemos reagir aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para nos arrependermos, para confessarmos. Queridos, se Deus foi paciente e misericordioso com Caim, tem esperança para todos nós, certamente. Tem esperança. Aproveite a oportunidade de se arrepender e confessar. Bom, infelizmente não é isso que Caim faz. No versículo 9 ainda, ele dá duas respostas à pergunta de Deus. A primeira resposta é uma mentira. Não sei. Você sabe. Você sabe. Já teve a experiência de ver o seu filho em clara desobediência? Ele mexeu no chocolate que não era para mexer. A boca está suja de chocolate. Os dedos melados de chocolate. Você comeu chocolate? Não comi. Mentiroso. É lógico que ele sabe. Mas o pecado lhe deu coragem de mentir na cara do Senhor. O Deus que tudo vê. O Deus que tudo sabe. Na verdade, o pecado emburrece. O pecado distorce a nossa noção de realidade. A gente acha que consegue mentir para Deus. Consegue esconder das pessoas. Tolo. Mas a segunda resposta dele talvez seja pior que a primeira. É de desaforo. Acaso sou eu o guardador, o tutor, o responsável do meu irmão? Bom, pela lógica da lei de Moisés, sim, ele é. Na lei nós descobriremos que o mais velho é responsável pelo mais novo. É o que irmãos devem fazer. Ouviu, Valentim? Você é o irmão mais velho, responsável pelos mais novos. É o que nós somos. Mas tal qual o seu próprio pai, que falhou em guardar, em proteger o jardim, Caim também falhou em guardar e proteger o seu irmão. Caim preferiu ceder ao desejo do pecado do que assumir as suas responsabilidades. Ele podia estar morrendo de vontade de matar o seu irmão, mas não devia ter matado. Ele era o protetor do seu irmão. Homens e mulheres de Deus são aqueles que, mesmo assolados por inúmeras e gigantescas tentações, além de não ceder a essas tentações, são homens e mulheres que continuam cumprindo com suas responsabilidades. Eu não vou abandonar meu casamento. Eu não vou abandonar o meu lar. Eu não falharei com os meus filhos. Eu continuarei trabalhando, mesmo sendo tentado todos os dias a parar de trabalhar. Eu não abandonarei a minha igreja. Mesmo com lutas, continuarei com as minhas responsabilidades. É através desse tipo de pessoa que o reino de Deus avança, queridos. Gente que luta contra o pecado e permanece. Seja uma delas. A história entre Caim e o Senhor apresenta uma segunda cena. A sentença. Olha os versículos 10 até 12. Então,
o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora, você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Como aconteceu com Adão e Eva, o Senhor demonstra graça, com perguntas, se aproxima, oportunidades de arrependimento, de confissão, mas depois apresenta o juízo. Depois vem a sentença. Mas antes disso, no versículo 10, o Senhor identifica o pecado de Caim. O que foi que você fez? A voz, o som do sangue do seu irmão. Sexta vez que essa expressão é repetida. O sangue do seu irmão está clamando, chorando, gritando em voz alta da terra a mim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? De fato, Ele é Deus de vivos e de mortos. Nenhum sangue inocente derramado na terra passa desapercebido aos seus olhos, especialmente daqueles que são seus. É por isso que Hebreus 11, versículo 4, continua. Eu só citei a primeira parte do versículo. Falando sobre Abel, diz o seguinte: por meio da fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Em Deuteronômio capítulo 32, no final dos livros de Moisés, nós lemos o Senhor dizendo: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. O Senhor fará justiça ao seu povo. Queridos, Deus não se esqueceu da injustiça cometida contra Abel. Deus poderia ter impedido o seu assassinato, mas não impediu. Mas Deus não esquece a injustiça. Sangue inocente foi derramado. E Deus fará justiça contra quem derramou esse sangue. Dessa mesma forma, Deus não esquece de todas as outras injustiças cometidas ao longo da história, inclusive injustiças cometidas contra você. Um dia, Ele irá cobrar. Um dia o Senhor há de vingar toda essa injustiça, toda essa maldade. Lembre-se disso. Descanse no Deus soberano. Espere esse julgamento. Confie na sabedoria desse Deus. Ele há de fazer justiça. Mas, se você é alguém que comete injustiças, e aparentemente a sua vida tem passado impune, eu fiz as coisas erradas e nada me aconteceu, você acha que isso é aprovação do Senhor? Ah, não é. Saiba que um dia o justo juízo de Deus te alcançará. Não dá para fugir desse dia. Então se arrependa. Se arrependa o quanto antes que seja tarde demais. Bom, o Senhor continua no versículo 11. E diz: por causa do que você fez, a partir de agora, você é maldito. Texto difícil, né? Lembra que maldito significa estar debaixo de juízo divino. Você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu. Obviamente é uma figura de linguagem, né? Para engolir o sangue do seu irmão. 7ª vez que isso aparece. Essas palavras são muito pesadas. Caim é o primeiro ser humano amaldiçoado por Deus. Lembra que antes, só a serpente e a terra foram amaldiçoados. A humanidade não, mas Caim foi. Assassinato é coisa séria. Tanto que futuramente na lei, Deus ordenará, em Êxodo capítulo 21, que se houver dano grave à vida de alguém, seja quem for, pode ser um bebê no ventre de sua mãe. Então, abre aspas, Êxodo 21, versículos 23 a 25. Então o castigo será vida por vida, olho por olho, mão por mão,
pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Para Deus, toda vida importa. Toda vida é importante. E toda vida deve ser preservada. Seja um feto que está na barriga de uma mãe, um bebê que acabou de nascer, um idoso que já viveu muito tempo, seja homem, seja mulher, seja criança, adulto, não importa a tonalidade da pele, toda vida importa para o Senhor. Atentar contra uma vida implica em consequências gravíssimas, e nós não devemos estar entre aqueles que fazem isso. Em que consiste essa maldição? Bom, o versículo 12 apresenta duas sentenças. A primeira é que Caim, a partir de hoje, terá fracasso na agricultura. Deus diz, quando você cultivar o solo não lhe dará a sua força. Em outras palavras, tudo que você plantar não vai vingar. Mas é o trabalho dele. É o que ele sabe fazer. Vai ter que aprender a fazer outra coisa. Segunda sentença, é uma vida de fugitivo. Você será fugitivo e errante. A ideia é de que ele vai se tornar um nômade, sem terra fixa, alguém que vai viver sempre com medo de ser morto, fugindo. Isso significa, então, que ele vai precisar de um novo emprego para se sustentar. Cuidar da terra não dá mais. E ele vai ter que se acostumar a viver como peregrino, sem uma terra fixa. A pergunta é, será que Caim vai fazer isso? A resposta será na próxima mensagem. Não perca o próximo sermão, para ver o que ele vai fazer depois disso. Mas tem uma coisa curiosa aqui. Se na lei de Moisés Deus ordenará a morte ao assassino, por que Deus não matou Caim aqui? Não seria o mais justo a se fazer? Mas Deus não mata ele. Por quê? Bom, na verdade, morrer seria mais ameno do que esse destino. Um fugitivo e errante. Lembra que eu já citei para vocês um comentarista de Gênesis, muito bom, Victor Hamilton? Ele comenta esse texto, ele diz assim: Caim, outrora um agricultor, é agora expulso da civilização e deve tornar-se um vagabundo. O desenraizamento é o castigo e o deserto é o refúgio do pecador. Assim, de certa forma, o exílio, viver longe da família, longe da presença do Senhor, é um destino pior do que a morte. É perder todo o sentido de pertencimento, de identificação com uma comunidade, é se tornar desenraizado e desapegado. Fecha aspas. Queridos, não existe castigo maior do que viver longe da presença de Deus. E ainda existem loucos que querem escolher esse tipo de vida. E tem mais. Nem a morte é um alívio para isso. Porque a Bíblia nos diz que a todos aqueles que vivem longe de Deus nessa vida, acabarão tendo por toda a eternidade aquilo que sempre buscaram. Sofrerão eternamente no inferno a justa punição de seus pecados, sem a presença do amor de Deus, apenas de sua justiça. Se você está longe de Deus, pare de fugir. Pare agora mesmo. Arrependa-se. Volte-se para Ele. Reconcilie-se com o Senhor. Faça isso antes que seja tarde demais. Não se acomode com essa situação. Não vale a pena. E você já deve estar percebendo que não vale. E eu preciso te dizer, não valerá a pena. Será pior depois da sua morte. Volte-se para o Senhor. Chegamos à terceira cena da história entre Caim e o Senhor. O clamor de Caim. Olhem os versículos 13 e 14. Então, Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Caim faz um clamor. Na primeira oportunidade que teve, Caim fez pior do que o seu pai. Porque a gente viu em Gênesis 3 que Adão jogou a culpa na mulher, lembra? Jogou a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste veio com defeito. Mas depois ele assumiu. Ele falou, comi, desobedeci. Mas Caim
Ele não fez isso. Ele mentiu e ele foi desaforado. Ele não reconheceu o seu pecado, mas piora, porque esse texto nos mostra que, lá no capítulo 3, quando Adão ouviu as sentenças do Senhor, o Senhor amaldiçoou a terra, disse para o homem que ele trabalharia com o suor do rosto, comeria o seu pão até que voltasse ao pó. A sentença foi dada e a resposta do homem simplesmente foi crer. Adão creu na promessa de Deus que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e então ele agiu com base na sua fé. Ele deu o nome de Eva para sua mulher, a mãe de todos os viventes. Pelo menos depois de tudo que Adão fez de errado, alguma coisa certa, né? Mas Caim não faz isso. O versículo 13 diz que, depois de ouvir a sentença do Senhor, ele não segue os passos de seu pai, fé seguida de obras. Ele apenas reclama. Reclama da sua punição. O meu castigo é tão grande. Eu não sou capaz de suportar esse castigo. Versículo 14. Uma vez que estou sendo expulso. Expulso da onde? Da região do Éden. Lembra que o Éden era uma região. O jardim ficava no Éden. O homem não pode mais voltar para o jardim, mas provavelmente é ali que ele estava, ao redor do jardim. Eles estavam esperando que um dia pudessem voltar. O descendente vai nascer. E ele diz, eu vou ser expulso. Expulso. De onde Deus se relaciona com os homens. Onde Deus aceita sacrifícios. E aí, o versículo 14 continua. Uma vez que estou sendo expulso, sofrerei com duas consequências. Primeira, eu terei de me esconder da sua presença. Perceba, ele não chama Deus pelo nome. Não chama Deus de Senhor. Não chama Deus sequer de Deus. É da sua presença que eu vou ter que me esconder. E segunda consequência, serei fugitivo. Serei errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Pergunta, de quem Caim está com medo? Quem é que pode matar Caim? O texto até agora só nos falou de Adão, Eva, Caim e Abel. Não falou de mais ninguém. Ele está com medo de quem? Bom, é óbvio que ele está com medo de seus outros irmãos. Porque Gênesis capítulo 5, versículo 4 nos diz que Adão teve filhos e filhas antes de morrer novinho, aos 930 anos de idade. Morreu adolescente, né? Sobre essa questão a gente vai falar no próximo sermão, tá? Com quem eles se casaram e tudo mais. Mas perceba a ironia do texto. Caim está reclamando com Deus que agora um de seus irmãos poderá querer matá-lo. Quer dizer que agora você se importa com fratricídio. Agora você se importa com alguém que mata o seu irmão, desde que seja o seu fratricídio. Matar o seu irmão não tem problema. Mas um irmão seu te matar, aí é um problema. Aí é um problema. O mal que eu faço aos outros, eu não quero para mim. Está vendo como Caim é o pai de vários pecados da nossa geração? Eu te faço mal, mas você não pode devolver mal para mim, não. É isso que o pecado produz em nós, queridos. Quando ele nos domina, nós só pensamos em nós mesmos. Nós nos esquecemos do mal que causamos aos outros. Se você não quer colher as consequências de seus pecados, não os cometa. Pense antes de tomar a decisão. Porque somos livres para escolher entre o bem e o mal, mas somos incapazes de evitar as consequências. Pense bem antes de agir. Nunca faça algo na raiva ou na tristeza, movido pelas suas emoções, porque pode ser que você se arrependa. E quando as consequências vierem, não dá para reclamar. Quando você perder sua família, quando você perder sua integridade, quando você perder a reputação, vai fazer igual Caim. Meu castigo é grande demais. Quando você fez o mal, você não pensou nisso? O mal que você estava causando aos outros. Agora assuma as consequências.
Quantas não são as calamidades que acontecem por pequenas coisas? Pequenas decisões impensadas. É uma briga no trânsito. É uma morte que acontece. É uma briga no futebol. É um casal que, movido pela paixão, pela raiva, começa a se degladiar. Um assassinato. É uma briga com o vizinho, uma coisa besta, uma folha que caiu no seu quintal, e você vai lá tirar satisfação. É uma coisa pequena no trabalho. É uma coisa tão pequena dentro da igreja que gera tantas calamidades. Cuidado, não haja pelo impulso. As consequências virão. Antes de agir no impulso, lembre-se de Provérbios 29:11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Provérbios 26:3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara. A vara é para as costas do tolo. Ele merece apanhar. Você não quer sofrer o castigo por seus pecados? Evite-os, antes que seja tarde demais. Bom, como o Senhor responde a essa reclamação? Quarta e última cena, a provisão. Versículos 15 e 16. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Pelo que nós temos aprendido sobre o Senhor, a resposta àquela reclamação de Caim não impressiona, né? Certamente nós faríamos bem diferente se estivéssemos no lugar de Deus, né? Ainda bem que Deus não é como a gente. Ainda bem que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se você estivesse no lugar de Deus aqui, faria o que com Caim? Ah, sai daqui, desgraçado. Maldito, tem que morrer mesmo. Não, olha como o Senhor trata Caim. O Senhor dá 2 respostas para Caim. Primeira resposta, não. A NAA e a NVI, essas versões traduzem essa palavra não. Isso não será assim, Caim. Caim é o pai dos ansiosos também. Porque Caim, ele está pensando no futuro. Ah, Caim me encontrar, vai me matar. Como você sabe? Você nem sabe, você não pode prever o futuro, você imagina que vai ser assim. Tudo isso, Caim, é ansiedade, é preocupação da sua cabeça, você está sofrendo antecipadamente, está tentando prever o futuro, você é incapaz de saber o que lhe acontecerá. Então pare de sofrer por algo que ainda não aconteceu, Caim. Não vai acontecer assim. Segunda resposta de Deus, se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Fantástico. Deus não precisava, Caim não merecia, ele foi amaldiçoado de forma justa, mas ainda assim Deus o trata com graça. Queridos, é assim que Deus nos trata quando nós pecamos. Sempre há graça. Sempre há o favor imerecido disponível ao pecador. Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tiago 2:13 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus por sua graça, queridos. Aproveite essa graça enquanto há tempo. Então o Senhor não só promete vingar Caim, mas o versículo 15 diz que ele põe um sinal, uma marca em Caim, para que se alguém o encontrasse e pensasse em fazer vingança contra a morte de Abel, não matasse. A pergunta é: que sinal era esse? Se você der um Google, vai encontrar um monte de coisa maluca. Não faça isso não, é perda de tempo, tá? Porque o texto não diz. Todas as sugestões são extra-bíblicas. Não dá para confiar. O texto simplesmente não diz. Mas essa palavra, sinal, ela é traduzida em outros lugares do Antigo Testamento para se referir a uma prova ou evidência do poder de Deus. Os milagres no Egito, os sinais contra Faraó, é essa mesma palavra. Ou também para se referir a algum símbolo ou marca na pele, como uma marcação de gado, sabe?
com aquele ferro quente. Essa palavra também pode ser traduzida como algo que, quando alguém olha para aquilo, se lembra de alguma outra coisa. O arco-íris, no capítulo 9, será um sinal da promessa de Deus. Todas as vezes que você olha para o arco-íris, lembra daquilo que Deus prometeu. Bom, não dá para saber que marca era essa. Mas perceba, a marca de Caim, como alguns a chamam, não é um juízo. Tem gente que diz que a marca de Caim foi uma marca que o diabo colocou no Caim. Coisa nenhuma. Foi Deus. Não é juízo. A marca em Caim é proteção divina. É para que ninguém mate Caim. Em outras palavras, é mais graça ainda. Alguém que não merece essa graça. Como a expulsão do homem lá do jardim, para que ele não vivesse eternamente em pecado, esse sinal também é uma proteção para Caim. É como se Deus estivesse dizendo assim: sim, Caim vai pagar e precisa pagar pelo seu erro. Eu não estou absolvendo ele da sua culpa, mas sim, ele também será vingado caso alguém queira matá-lo com as próprias mãos, porque sou eu quem faz vingança. Sou eu e não o homem. O que acontece em seguida? No versículo 16, nós lemos que Caim se retira da presença do Senhor e passa a habitar na terra de Nod. Nod significa peregrinação, um lugar de gente errante, um lugar de gente andarilha. Isso fica a leste, a região oposta ao Éden. Bom, ao escolher o seu pecado, em detrimento da comunhão com Deus, Caim preferiu virar as costas para Deus. Virar as costas para a palavra de Deus. E então o que ele terá a partir de agora é aquilo que ele tanto quis. Viverá longe do Senhor. Ah, que canseiro o culto. Ah, que enfado esse negócio de vida cristã. Vá embora. Vá. O que te prende? Se a vida cristã para você é um enfado, vá. Vá para longe da presença do Senhor. Seus domingos serão livres. O seu dia não precisa começar com oração. A sua vida não precisa ser uma luta contra o pecado. Entregue-se. É o que Caim queria. É o que Caim terá. Mas, queridos, isso não é boa coisa. Não há nada pior do que Deus dizer ao homem: seja feita a tua vontade. Faça o que você quer. Vá para longe de mim. Viva sem Deus. Se o que você quer é viver longe de Deus, saiba que o destino de quem quer isso é o inferno. É para lá que você vai. Não deseje isso para a sua vida. Volte-se para Ele hoje mesmo, enquanto há tempo. E assim terminam as duas histórias. Um gosto amargo na boca, não? A história entre Caim e o seu irmão e a história entre Caim e o Senhor Deus. Caim permitiu que os seus maus sentimentos dessem vazão à ira e à tristeza. Ignorou o alerta divino. Permitiu que o pecado tomasse conta de sua vida. Quais foram os resultados? O assassinato de seu irmão e o exílio para longe da presença do Senhor, tendo o mal que ele sempre quis. E queridos, se nós formos honestos, quantas não foram as vezes em que nós fizemos exatamente o que Caim fez? Com exceção talvez do assassinato. Talvez você tenha matado alguém mesmo, mas quantas não foram as vezes? Na sua vida, nesse ano, nessa semana, hoje. Quantas não foram as vezes em que seguimos o caminho de Caim? Sabe por que isso é assim? Porque já nascemos com o mesmo defeito de fábrica que Caim. Nós nascemos com o pecado dentro de nós. O pecado nos entorta de dentro para fora. Ele corrompe tudo de bom que a imagem de Deus em nós é capaz de produzir. Por causa da nossa natureza pecaminosa é que nós já nascemos no exílio desse mundo. Fora do jardim do Éden, longe da presença do Senhor. E é por isso que nós acabamos cedendo aos sentimentos ruins e sendo dominados pelo pecado. Mas há esperança. Há esperança, a mesma esperança que houve para crentes e justos do passado, inclusive Abel, enquanto ele ainda estava vivo. A esperança está na promessa de Deus em consertar toda essa bagunça. Como Deus conserta tudo isso?
através de um descendente de Eva. Aquele que nasceria para derrotar a serpente. Mas a pergunta agora é: como isso é possível? Porque ela achava que era Caim, não é Caim. Aí, Abel é o inútil, mas que se tornou útil. Ele é o crente, é Abel. Não é mais. Caim matou Abel. E agora? De onde virá o Salvador? Deus não falha. Deus continua sendo soberano e fiel à sua palavra, mesmo que coisas ruins aconteçam. Volte seus olhos ao final desse capítulo, versículos 25 e 26. Adiantando um pouco do que veremos na próxima mensagem. Olha o que diz, versículo 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. No lugar de Abel, Deus deu outro filho para o casal. E através de Sete, uma linhagem surgiu de homens que invocam, que clamam, gritam e proclamam o nome do Senhor. No contexto desse texto, essa linhagem é composta de homens e mulheres que creram nas promessas de Deus e viveram como se essas promessas fossem verdade. E todos esses encontraram o Senhor no passado. Todos os que fazem isso encontram o Senhor hoje. Todos os que fazem isso encontrarão o Senhor até o último dia. Sabe por quê? Sabe como? Através do descendente prometido. Esse descendente já nasceu, ele já veio, ele já cumpriu a sua obra de resgate. E detalhe, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua morte, Abel se tornou o modelo dele. Abel apontava para ele. Abel foi um justo que em silêncio. Você ouviu alguma palavra de Abel nesse texto? Ele não falou nada. Como um cordeiro mudo, ele foi morto injustamente. Abel apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na cruz experimentou o exílio definitivo em nosso lugar, todo o castigo de Deus aos nossos pecados. Nós somos aproximados novamente à presença do Senhor por causa do sacrifício dele. Sem culpa, sem medo da punição, com um novo coração, agora um coração de carne, um coração capaz de obedecê-lo. Tudo isso porque, como Hebreus 12, 24 nos diz, Jesus é o mediador da nova aliança. E o seu sangue, o sangue da aspersão, fala coisas superiores, melhores que o sangue de Abel. Que coisas são essas? Bom, o sangue de Abel falava só uma coisa: justiça, 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 justiça contra Caim. Isso era o que o sangue de Abel falava. Mas o sangue de Jesus lembra que o preço do pagamento da dívida já foi quitado diante de Deus. O sangue de Jesus anuncia o nosso perdão para todos sempre. O sangue de Jesus é o que nos reconcilia com o Criador. É o que nos possibilita lutar e vencer o pecado diariamente, até um dia em que isso não será mais necessário. Até o dia em que nós chegarmos ao nosso destino, ao novo jardim. Nesse novo jardim, o pecado, a morte, a maldição, o exílio não terão mais espaço, queridos. Tudo isso está disponível a qualquer um que crer. Você crê? Se não crê, por que ainda não crê? Está disponível para você. Como Caim, tome sua decisão. Oremos, queridos. Senhor, nós entendemos que o Senhor deu a Caim inúmeras oportunidades de crer, mas ele não creu. Nós pedimos, Deus, para que isso não aconteça conosco. Que hoje seja o dia em que diremos não ao pecado e sim para o seu convite. Que hoje haja restauração, Senhor, de homens e mulheres
que se permitiram que seus pecados os dominassem, mas que estão arrependidos, se voltam para o Senhor em quebrantamento, e que hoje seja um dia de salvação, Deus, de pecadores que estavam de costas para o Senhor, caminhando a passos largos para o inferno, mas que estão ouvindo o teu chamado. O chamado doce e gracioso de salvação. Que se arrependam, que creiam em Jesus e se voltem para o Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.